Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Sou o pastor Rodrigo Barreto e eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. Em seguida eu quero realizar uma oração, isso mesmo, a oração em concordância, onde eu vou estar orando e você vai estar concordando, e nós estaremos entrando, meus irmãos, neste propósito espiritual, clamando ao Senhor, isso mesmo, nesta corrente de oração, clamando ao Senhor, e eu creio que o Senhor vai ouvir, vai transformar, restaurar, vai fazer coisas maravilhosas. Mas antes de tudo, nós temos que ouvir a palavra, a direção de Deus para as nossas vidas. A palavra está no livro de Ezequiel, no capítulo 13. Ezequiel, capítulo 13. O Senhor, meus irmãos, faz uma revelação ao profeta Ezequiel a respeito, meus irmãos, dos profetas de Israel. Neste momento aqui, Israel, meus irmãos, ele já tinha sofrido. Israel já tinha sofrido, meus irmãos, o primeiro exílio, meus irmãos, a primeira invasão da Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, onde o rei babilônico invade Jerusalém, e ali, meus irmãos, leva exilado os sacerdotes, os príncipes, os chefes do exército, aquele povo mais inteligente, aquele povo que trabalhava, meus irmãos, com a obra, com a construção, aquele povo, meus irmãos, que conduzia o templo, que conduzia, meus irmãos, a estrutura social daquela cidade. E todos vão ali exilados para a Babilônia. Neste meio, Ezequiel foi junto, né? Porém, meus irmãos, a maioria do povo ficou ainda em Jerusalém. Mas mesmo assim, meus irmãos, com todo este sofrimento, esta disciplina que eles sofreram, o povo, meus irmãos, não se voltou para o Senhor, o povo não entregou a sua vida para Deus, não se arrependeu-se dos seus pecados, de forma nenhuma. Ao contrário, meus irmãos, eles continuaram na idolatria, continuaram pecando contra o Senhor, continuaram, meus irmãos, desviados dos caminhos e do propósito de Deus. E os profetas que ali ficaram, de profetizarem, corrigirem e exortar aquele povo, não, meus irmãos, eles fizeram, meus irmãos, fecharam os olhos, fizeram que nada estava acontecendo e profetizavam, meus irmãos, bênçãos para aquele povo. Não tem como, meus irmãos, profetizar bênçãos, isso mesmo. Se o que a humanidade no momento precisa é arrependimento. As bênçãos de Deus, elas vêm, meus irmãos, após uma vida espiritual transformada. Uma pessoa que reconheceu o seu caminho, que precisa de mudança e de transformação na sua vida. Não tem como, meus irmãos, alguém olhar, um profeta olhar, meus irmãos, para uma cidade onde o povo está vivendo na idolatria, no pecado, na desobediência, na feitiçaria, na vaidade, no orgulho, e aquele profeta, meus irmãos, profetizar bênçãos, prosperidade para o povo. Não tem como, meus irmãos. Antes, meus irmãos, na história bíblica,
de qualquer bênçãos de Deus sobre a vida de uma nação, era preciso arrependimento, transformação de vida e que houvesse conserto dos caminhos daquele povo. E hoje não é diferente, meus irmãos. Não tem como nós querer bênçãos de Deus se o nosso coração está distante daquele que tem o poder de nos abençoar. Amém? E a palavra de Deus, meus irmãos, aqui por meio do profeta Ezequiel, foi contra os profetas, que em vez de consertar os caminhos do povo, pregando o arrependimento, anunciando a palavra de Deus, da vida errada que eles estavam vivendo, eles, meus irmãos, faziam que nada estava acontecendo, e que aquele povo, meus irmãos, estava vivendo nos caminhos de Deus. E assim, meus irmãos, o Senhor chama Ezequiel para profetizar contra todos os profetas que ali estavam enganando aquele povo. E diz: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dizem aos que só profetizam o que vê o seu coração: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Isso mesmo. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subsistes as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Olha que coisa interessante. Deus, meus irmãos, compara os profetas de Israel de loucos, que seguem o seu próprio espírito, isso mesmo, e de coisas que não viram. E ele disse, olhe bem, os teus profetas, ele disse, ó Israel, são como raposas nos desertos. São como raposas nos desertos. Não subsiste as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. O que o Senhor queria, meus irmãos? O que Deus queria dos profetas? Que eles pregassem a palavra de arrependimento da vida que aquele povo estava vivendo. Por quê? Estava vindo um grande juízo sobre aquele povo. E eles estavam vivendo como se nada estava para acontecer com eles. E os profetas, meus irmãos, nada profetizavam e nada pregavam. Não tem como, meus irmãos, um pregador, isso mesmo, que se diz, meus irmãos, um profeta de Deus, ver, meus irmãos, o pecado no mundo, isso mesmo, e fazer como nada está acontecendo. Ver, meus irmãos, que a maior luta no ser humano é contra o pecado. Se o homem vence, meus irmãos, o pecado, e ele, meus irmãos, se permanece fiel diante do Senhor, e ele se justifica dos seus pecados pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, isso mesmo, haverá na vida desta pessoa uma transformação, haverá, meus irmãos, livramento, haverá, meus irmãos, que a bênção de Deus estará sobre a vida desta pessoa. Não tem como, meus irmãos, profetizar a bênção se o coração, meus irmãos, está, meus irmãos, corrompido. Isso mesmo. Pela ganância, pela avareza, pelo pecado desse mundo, pela idolatria, pela imoralidade sexual, isso mesmo, pela a vaidade desse mundo. Não tem como, meus irmãos, alguém olhar e profetizar.
Agora, meus irmãos, quando chamamos para o arrependimento por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele entra, meus irmãos, perdoa o pecador, restaura o que está caído, sara as feridas e coloca em pastos verdejantes. Se você quer pastos verdejantes na sua vida, você precisa arrepender-se, entregar a sua vida para Jesus Cristo, deixar que Ele seja o Senhor da sua vida e buscar que Ele cuide de você todos os dias. Assim, meus irmãos, você terá o pastor, o bom pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, te conduzindo em pastos verdejantes, te ajudando isso mesmo, e te colocando nas veredas da justiça. Aleluia! Os profetas de Israel viram, meus irmãos, as brechas, viram, meus irmãos, o pecado que havia em Israel, e eles não pregaram para que aquele povo se consertasse, se preparasse, se fortalecesse, porque estava vindo o juízo de Deus sobre aquele povo. Olha o que diz: os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Por quê? Não subsistes as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel. Porque ele disse: não reparastes as fendas da casa de Israel. E ele disse: não subsiste as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estar na peleja do dia do Senhor. Ele estava dizendo, meus irmãos, que estava rachado, trincado, que a proteção deles estava, meus irmãos, vulnerável, fazendo uma referência, meus irmãos, à cerca que os protegia e os guardava. Em Jerusalém havia, meus irmãos, uma muralha, um muro fortíssimo que guardava aquela cidade. Agora, Deus não estava se referindo-se a esta muralha, a este muro que cercava Jerusalém. Deus estava se referindo-se à muralha espiritual que guardava aquele povo. As brechas, as fendas que estavam, meus irmãos, rompidas, que estavam, meus irmãos, com fendas, com brechas abertas. Era preciso que eles se restaurassem, que eles se voltassem para Deus, que eles abandonassem a idolatria, o pecado de feitiçaria, que eles abandonassem a imoralidade que eles estavam vivendo, que eles, meus irmãos, abandonassem a injustiça, que eles se voltassem para o Senhor, que o Senhor iria os livrar e os guardar. E Deus levanta Ezequiel como profeta para profetizar contra aqueles profetas que profetizavam bênçãos, enquanto havia brechas, fendas, e o povo estava, meus irmãos, no pecado e distante do Senhor. Deus queria, meus irmãos, que aquele povo se voltasse, se consertasse diante do Senhor. Deus, Ele chama você neste momento. Entrega a sua vida para Cristo. Deixe que Ele seja o Senhor da sua vida. Deixe que Ele cuide de você. Agora, é preciso que venhamos, meus irmãos, se arrepender-se e consertar a nossa vida diante do Senhor. Não há proteção e livramento, meus irmãos, para uma cidade, uma nação que despreza a Deus, que tem, meus irmãos, a sua muralha de proteção, não me referindo ao muro físico, mas espiritual, tem fendas abertas, tem, meus irmãos, brechas. É preciso que venhamos, meus irmãos, colocar a nossa vida em ordem diante do Senhor. Se preparasse para o dia do juízo que está para vir. É isso que o Senhor, Ele espera de mim e de você.
E o profeta disse: vem vaidade e adivinhação mentirosa, os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não ouviu, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosa? Quando dizeis, o Senhor diz, sendo que eu tal, não falei. Isso mesmo. E eles, meus irmãos, profetizavam em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Eles usavam o nome de Deus para profetizar, dizer: Deus falou isto, vocês estão protegidos, guardados, não haverá juízo, não haverá quem possa invadir vocês, não haverá nada que possa vir contra vocês, impedir as bênçãos para vocês. Mas Deus nunca tinha falado estas coisas para o povo que tinha, meus irmãos, abandonado, quebrado as leis e se desviado dos caminhos do Senhor. E ele disse, no versículo 8, portanto, assim diz o Senhor Jeová, como falais vaidade e vedes mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. Estes profetas, meus irmãos, eles não estavam vivendo no pior momento da vida deles, não. Aparentemente, com este povo, eles estavam vivendo o melhor momento deles. Isso mesmo. Aproveitando isso mesmo. Aproveitando, curtindo, falando mentiras, usurpando daquele povo que não tinha temor a Deus, mas, meus irmãos, estava vindo o juízo de Deus sobre eles e aqueles profetas. E olha o que diz: visto que ando enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. Era o que os profetas diziam: haverá paz. Mas Deus disse: não há paz, não há paz. E eles diziam: e um edifica a parede de lodo, e outros a rebocam de cal não adubada. O que, meus irmãos, o profeta estava dizendo? Porque, meus irmãos, o muro é a segurança. O muro é a segurança de uma casa, é a segurança de uma cidade. O muro. E eles, meus irmãos, estavam edificando muros. Isso aqui é uma figura de linguagem. Eles estavam edificando muros de lodo. Eles estavam edificando muros aparentemente seguros, mas havia apenas um cal cobrindo as brechas. Isso mesmo, as fendas daquele povo. Meus irmãos, como alguém olhar, meus irmãos, para uma casa que está prestes a cair, que precisa, meus irmãos, de uma reforma, de uma nova estrutura, e o predeiro, meus irmãos, passar um cal, passar um lodo ali, enganar e fingir que aquela casa estava boa. E foi isso, meus irmãos, que o profeta, pela palavra de Deus, está falando aqui a respeito de Israel e dos profetas. Eles, meus irmãos, aparentemente mostravam que havia paz, mostrava que havia uma segurança, mas não havia. Só existe, meus irmãos, uma segurança para mim e para você. É nós estando, meus irmãos, no esconderijo do Altíssimo, vivendo em temor, em obediência. É a gente, meus irmãos, tendo o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, entregar a nossa vida e seguir a Ele de todo o nosso coração. Não se deixar levar, meus irmãos, por este mundo, nem muito menos pelos desejos e as vontades dos nossos próprios corações. E ele diz
diz aos que rebocam de cal não adubada, que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. E aqui a ordem era o quê? A ordem, meus irmãos, era que o muro iria cair. Aquilo que eles se achavam que estava se segurando, que estava guardando eles, iria cair. Havia brechas, meus irmãos. Por mais que os profetas profetizassem, e aparentemente era como eles passassem um cal em um muro fendido, rachado, era o que os profetas estavam falando. Um povo que precisava se arrepender e voltasse para Deus, e precisavam da palavra pregada para eles, os profetas estavam enganando a eles. E como, meus irmãos, se for olhar, ninguém quer ouvir, meus irmãos, uma palavra de conserto. Ninguém quer ouvir, meus irmãos, uma palavra que diz você é um pecador. Mas quando se prega, meus irmãos, para as pessoas, olha, haverá paz, prosperidade, haverá bênçãos, todo mundo quer ouvir, todo mundo gosta. Mas só há uma segurança para mim e para você. É estando, meus irmãos, no esconderijo do Altíssimo. É você entregando a sua vida para Jesus Cristo, deixando que Ele seja o Senhor da sua vida. Não se iluda com palavras vãs, palavras mentirosas de engano. E se você gosta de ouvir estas coisas, que ouça. Agora que não terá valor e utilidade nenhuma. No final das contas, o que haverá, meus irmãos, é ruína. Porque somente Cristo, somente a gente estando arraigado, sustentado pela palavra, em nosso Senhor Jesus Cristo, em obediência, é que nós estamos livres, das ciladas do diabo, dos ataques de Satanás, é que nós estamos livres, meus irmãos, deste mundo mau e perverso, é que nós estamos livres do juízo de Deus que está para vir sobre o mundo. Juízo de Deus. Antes de vir a pandemia, isso mesmo. Antes de vir a pandemia, meus irmãos, havia, meus irmãos, aparentemente paz e segurança no mundo. Mas foi um juízo de Deus sobre o mundo. Sobre o mundo. Isso mesmo. Juízo de Deus. Isso é juízo de Deus. E isso, meus irmãos, é um alerta para que possamos entregar a nossa vida e nos sustentar em Cristo. Porque somente Ele é que nos dá a segurança da vida eterna, da salvação. Somente Ele é que nos livra. Somente nós, estando em obediência em Cristo, arrependido dos pecados, sendo justificado, meus irmãos, pelo sangue de Cristo, é que nós estamos livres do que está por vir. É que nós estamos livres das ciladas de Satanás e do pecado deste mundo. Aleluia, aleluia. Entregue a sua vida para Jesus Cristo. Deixe que Ele cuide de você. Deixe que Ele sare a sua terra. Deixe que Ele cuide de você. Agora, quando nós estamos em Cristo, aí, meus irmãos, Ele é o nosso bom pastor. Aquele que nos conduz em pastos verdejantes. Aquele que nos ajuda em todos os nossos caminhos. Aquele que nos sustenta nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ninguém quer convidar, meus irmãos, dizendo, venha você pecador para o culto. Mas quando diz, venha você que quer prosperar, você que quer enriquecer, você que precisa disso, daquilo, isso, meus irmãos, é fácil de convidar. Agora, meus irmãos, convidar o pecador, isso mesmo. Convidar, meus irmãos, aquele que está distante dos caminhos de Deus, é difícil. Mas somente, meus irmãos, aquele que fala na palavra de Deus, é que tem a coragem. Aquele, meus irmãos, que não espera aplausos deste mundo, nem aprovação de ninguém, mas sabe que há um Deus nos céus,
que lhe justifica e que aprova aquilo que você prega. E é isso que o Senhor ele espera. Entregue a sua vida para Cristo. Jesus Cristo ele cura, liberta, prospera, mas ele chama o pecador para o arrependimento. Não há mudança, não há pasto verdejante, não há prosperidade, não há livramento, não há salvação para quem está distante dos caminhos do Senhor. Agora é preciso arrependimento, estando nos pés de Jesus Cristo. Se renda-se e deixe que Ele seja o Senhor da sua vida. Eu quero orar por você neste momento. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Espírito Santo, aleluia. Eu te peço nesse momento, Espírito Santo, eu oro, meu Deus, por todos que estão nos ouvindo, pelo pecador, pelo que está, Senhor, doente, cansado, essa pessoa, Senhor, que precisa de uma mudança, de uma transformação, precisa ser liberta, transformada, sim, meu Senhor, sarada, ela precisa de um coração novo, como este povo, Senhor, precisava, de um coração novo, Senhor, porque o coração deles, Senhor, estava distante, o coração deles, Senhor, estava, Senhor, manchado pelo pecado, mas somente o Senhor, Pai, é quem sara, é quem nos dá um coração novo, somente o Senhor, Pai, que tem o poder de levantar o que está caído, de libertar o viciado, de curar o enfermo, sim, Senhor, de ajudar o que está, Senhor, prostrado, mas antes, Senhor, de qualquer bênção, é sarar o coração, é mudar a vida, é libertar, Senhor, das correntes e das prisões que aprisionam esta vida. Ó Espírito Santo, aleluia, aleluia. Eu te peço neste momento, entra com poder nesta casa, entra com poder, Senhor, nesta família, sarando, perdoando, curando, levantando, Senhor, aquele que está desanimado, Senhor, e dando forças e alegria para esta pessoa. Aleluia, aleluia. Seja tocado aí, seja cheio aí, aleluia, seja tocado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz. Que Deus te abençoe.